Fala galera, bem-vindos a mais um Papo 10 aqui pelo canal do Arquibancada Tricolor, em uma semana que o São Paulo conseguiu rodar bastante o elenco, né? Começou com uma vitória com o time reserva, totalmente reserva, do Jandrei até o André Silva contra o Atlético Goianiense no Morumbi, uma vitória por 1-0. Importante para o São Paulo poder rodar, dar um pouquinho mais de ritmo para os reservas, acho que na medida do possível o desempenho foi ok, né, o objetivo cumprido. O São Paulo vence o jogo e permanece na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. E o segundo jogo da semana, na quinta-feira, o início do mata-mata, aí a fase de oitavas de final contra o Nacional lá no Uruguai. Um jogo bem mais difícil, já o São Paulo com o time titular, e aí dá para a gente dividir a breve análise sobre esse jogo sob dois aspectos. O primeiro, o aspecto do resultado, que claramente é um resultado bom, um resultado positivo para o São Paulo. Poderia, é verdade, ter, de repente, vindo para o Brasil com uma vitória, mas acho que, se tratando de mata-mata de Libertadores, jogando fora de casa, 1-0, não é algo a se desprezar. Então, o São Paulo traz um empate para o Morumbi para decidir na semana que vem em casa, e aí, com o apoio do torcedor, tem que fazer valer dentro de casa a superioridade técnica que o São Paulo tem em relação ao Nacional. Os dois times são bem diferentes. O Nacional deve vir com uma proposta de jogo de segurar um pouco mais, truncar um pouco mais a partida, de repente jogar por uma bola, um contra-ataque, uma bola aérea, ou de repente até levar o jogo para os pênaltis, né, mantendo esse empate. Então o São Paulo tem que tecnicamente fazer valer sua superioridade, e dentro de casa, com o apoio da torcida, tem tudo para conseguir sacramentar aí a classificação com uma vitória simples que já basta contra o Nacional, passando então para as quartas de final da Libertadores. Se o resultado então foi positivo para o São Paulo, esse empate por 0-0, o outro ponto de análise naturalmente é a questão do desempenho. Aí acho que o São Paulo ficou sim muito abaixo da média que vem apresentando com o Zubeldia desde que ele chegou para assumir o time. Muito pela pressão que o São Paulo tomou da torcida, ali um estádio menor, um caldeirão, e também pelas condições do gramado, que não eram as melhores, né? Um gramado, pelo contrário, péssimo ali, que prejudica um jogo mais técnico e de posse de bola do São Paulo, mas também porque o desempenho em si foi ruim. Esse desempenho fez com que o São Paulo sofresse um pouco mais do que devia, e a gente só não saiu de lá com uma derrota muito pela falta de competência do próprio Nacional do que por um mérito próprio do São Paulo. Então, isso deixa claro ali o problema de desempenho. O Nacional transferiu a bola para o São Paulo, deixou o São Paulo ter ali praticamente 70% de posse de bola durante o jogo, mas os próprios erros de saída de bola do São Paulo e aquela lentidão de, às vezes, cometer um erro e não conseguir recompor, acabaram fazendo com que o Nacional tivesse algumas chances, e, como eu disse, eles só não converteram essas chances em gol por incompetência, ali, por falta de qualidade técnica própria do time deles. Falando em desempenho, esse jogo reacende mais uma vez, né? Eu sei que é um tema repetitivo, mas reacende mais uma vez a questão de manter o Lucas e o Luciano no campo juntos. Eu não vou me estender novamente nessa análise, tem vários vídeos já falando disso, de como eu acho que às vezes o Lucas fica sacrificado demais pela direita, e esse jogo especificamente foi um dos jogos em que ele mais ficou preso na ponta direita, né? O primeiro tempo foi muito ruim, eu acho que essa dobradinha entre o Rafinha e o Lucas não funciona tão bem quando, por exemplo, o Igor Vinícius joga. Acho que aí pelo menos gera uma confusão no sistema de marcação adversário. O Igor é muito mais agudo, faz ultrapassagens ali mesmo que o Lucas fique um pouco mais preso. Com o Rafinha, naturalmente, isso é diferente, são características totalmente opostas, né, do Igor e do Rafinha, mas nesse jogo em específico o Lucas ficou preso demais, e aí a própria linha da lateral do campo acaba marcando o nosso melhor jogador. Para piorar, o Luciano, que é o jogador que é centralizado para que o Lucas jogue na direita, também teve um desempenho muito ruim. Ele vinha buscar demais a bola, não sei se por orientação do Zubeldia ou por uma própria vontade do jogador, mas vinha buscar aqui atrás em uma zona em que ele não oferece perigo nenhum. A gente sabe que a grande qualidade do Luciano é jogando mais perto da área, em uma zona em que ele consiga finalizar mais por gol, e ele vinha buscar aqui vários erros também de saída de bola, uma lentidão um pouco a mais e realmente um desempenho um pouco fraco do Luciano. Isso, somado ao fato dele ter levado um cartão amarelo já no primeiro tempo, me fez acreditar que o Zubeldia no intervalo
colocaria o Rato no lugar do Luciano, e aí jogaria o Rato pela direita fazendo essa dobradinha com o Rafinha, que deu muito certo no ano passado, passando então o Lucas por uma posição mais centralizada do campo, onde ele consegue flutuar um pouco mais e, por que não, até render melhor para o time. Mas ao contrário disso, o que o Zubeldia acabou fazendo foi tirar o Ferreirinha e aí passa o Lucas para a esquerda e mantém o Luciano ali no meio. Não representou nenhuma melhora de rendimento no time. É bem verdade que o time do São Paulo jogou melhor no segundo tempo do que no primeiro, mas acho que não a ponto de merecer sair de lá com um resultado melhor. Muito pelo contrário, na minha opinião, se houvesse um vencedor do jogo por merecimento, eu acho que o Nacional criou muito mais nesse sentido, poderia até ter vencido o jogo, repetindo, só não fez isso porque não teve competência suficiente para finalizar e fazer um gol ali de algumas jogadas até dentro da pequena área praticamente do São Paulo. Pensando nisso, eu acho que o Zubeldia volta a ter, principalmente com a crescente do Rato nos últimos jogos, ele que voltou de lesão muito mal, mas agora vai reencontrando o seu bom futebol, eu acho que agora, novamente, isso vai vir na cabeça do Zubeldia para a sequência dos jogos. Será que ele mantém o esquema que vem dando certo, apesar de algumas quedas de rendimento? São só 4 derrotas sobre o comando do Zubeldia? Ou será que ele troca, colocando o Rato na ponta direita, o Lucas pelo meio, Ferreirinha e Caleri, espelhando mais ou menos o que foi o time campeão da Copa do Brasil no ano passado? A gente vai ver os próximos jogos e é fato que já amanhã, nesse domingo, tem um clássico importantíssimo contra o Palmeiras no Allianz Parque, valendo aí uma posição cravada no G4. Os dois times estão empatados com a mesma pontuação e um jogo duríssimo pensando em Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão dividindo a atenção com outras competições, né? No caso, a Libertadores, o Palmeiras tem um confronto também bem difícil no meio de semana contra o Botafogo e o São Paulo volta a enfrentar o Nacional pelas oitavas da Libertadores em casa. Se o São Paulo tem um dia a mais de preparação entre o jogo do Palmeiras e o jogo contra o Nacional, ele tem um dia a menos de preparação entre o Nacional e o Palmeiras. Então, a gente vai ter que ver o que o Zubeldia e o próprio Abel vão fazer em termos de escolha de elenco para decidirem o time que eles vão levar a campo. Se eles vão com força máxima, se eles vão colocar um time misto, ou de repente um time totalmente reserva, como o Zubeldia fez contra o Atlético Goianiense, em outra situação, obviamente, mas vamos observar o que o Zubeldia vai fazer. Na minha opinião, é um jogo muito importante, é um jogo relevante, vale essa vaga virtual aí dentro do G4, que ainda tem muito campeonato pela frente. Então, apesar dessa importância, eu acho que o Zubeldia deveria se reunir ali com a fisiologia, os outros departamentos do São Paulo e ficar muito atento à questão de prevenção de lesão, porque apesar da importância do jogo, a gente não pode correr o risco de perder um jogador importante, por exemplo, para a sequência, não só da Libertadores, mas semana que vem já tem Copa do Brasil de novo, enfim, para a sequência dos campeonatos. Então, tem que ser uma decisão muito mais racional do que emocional, mesmo considerando ser um clássico, um jogo importante, etc. Em algumas posições, essa urgência ainda é maior, né, de preservar, de repente, um outro atleta, que a gente sabe que o plantel é bem enxuto. E aí, recentemente, teve notícia de que o Eric sentiu alguma coisa, o Lisieiro sentiu alguma coisa, Igor Vinícius não voltou até agora com prevenção de uma lesão, o Galopo a mesma coisa. Então, o elenco do São Paulo, que já não é dos maiores e que teve algumas perdas na janela, né, não só o Alisson por lesão, mas vendeu o Diego Costa, o Gabriel Neves, que já estava fora, mas foi vendido em definitivo, agora o Juan, enfim, teve muito mais perdas do que chegadas. Esse elenco está ficando ainda mais curto por conta dessas lesões no momento mais agudo da temporada. Então, é preciso ter inteligência para colocar em campo somente aqueles jogadores que, apesar da imprevisibilidade do futebol, e claro, qualquer um pode se machucar, colocar em campo aqueles jogadores que não têm tanto risco assim de saírem lesionados e prejudicar a sequência de jogos do time. Para fechar o vídeo, ressaltar aqui então a marca do Rafael, né, que fez 100 jogos com a camisa do São Paulo, são 5 jogos seguidos sem tomar gol. A gente sabe que é muito importante um time manter e sustentar essa marca, porque se você não toma gol, automaticamente você já está mais propício a conseguir uma vitória. Então isso é um ponto importante, essa baliza zero, que o São Paulo continue tendo essa solidez defensiva, inclusive agora vai contratar um novo zagueiro, né, o Juan, para ficar com 5 zagueiros ali, que acho que é um número bem interessante, bem prudente, pensando em construção de elenco. Tem ainda algumas carências em outras posições, principalmente lateral esquerdo e volante, mas a gente torce para que o São Paulo consiga repor essas posições, ainda que não para inscrever para já, né, para os confrontos de Libertadores, mas a janela ainda se estende até o dia 2 de setembro, que o São Paulo consiga reforçar um pouco mais o elenco,
que consiga manter essa baliza zero e que amanhã, então, nesse clássico contra o Palmeiras, tome a decisão mais inteligente e aí consiga, de repente, preservar um ou outro atleta e mesmo assim obter um resultado favorável lá no Allianz Parque. Bom, galera, eram esses então os assuntos do Papo 10 de hoje. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Espero que o São Paulo ganhe amanhã para a gente voltar na semana que vem classificado na Libertadores, com vitória sobre o rival. Só notícias boas. Obrigado mais uma vez. Bom final de semana para todo mundo. Um abraço. Até a próxima.